O aquarismo nos dias de hoje tem muita coisa positiva. Hoje você tem acesso a uma variedade maior de produtos e equipamentos. Você vai ter faixas de preço bastante interessantes, dos mais acessíveis aos mais sofisticados e caros. Ao mesmo tempo, você tem um acesso maior à informação. Você tem vídeos, você tem fóruns, livros, mas toda a modernidade tem seu preço, né? Nunca foi tão caro montar um aquário marinho. As pessoas estão se medindo pelo equipamento que você tem, pela forma que você, pelos animais que você tem, pela forma que você faz a sua suplementação, a sua TPA e tudo mais. E isso está tornando o hobby bastante caro, porque se você não usa tal marca, você não serve. Se você não compra tal equipamento, você também não está bom. E as redes sociais têm aumentado, agravado ainda mais esse problema. Esse problema das pessoas criticarem os outros sempre existiu. Quantas brigas a gente viu no Riff Corner, no IPAC, em vários outros fóruns, em encontros físicos que existiam antigamente, por conta dessas diferenças de posicionamento, de visão de aquarismo. Só que com as redes sociais ficou mais complicado isso, porque você vê grandes aquários com produtos e marcas tal, e aí fica aquele bombardeamento de meu aquário não é igual àquilo, então meu aquário é ruim, eu tenho que ter aquilo, senão meu aquário não fica bom. Então é uma armadilha que a gente tem que tomar muito cuidado nesse aquarismo moderno. Tá muito fácil de você entrar nesse jogo de comparação e às vezes numa comparação injusta. Às vezes a pessoa tem um aquário mais humilde, um projeto mais humilde, e muitas vezes ele é menosprezado por quem tem mais possibilidade, pode ter um coral sofisticado, e aí quem tem um aquário mais simples não consegue esclarecer dúvidas, não consegue ganhar conhecimento porque só recebe crítica. Ao mesmo tempo, lá em cima da cadeia, às vezes a pessoa acha que eu tenho que manter o KH tal jeito com tal produto, e se eu não usar tal produto. E aí a pessoa até mantém o KH porque ele tem um monitor, tá lá 7.4502. Mas você olha para o aquário não tem a vida, não tem vigor, não tem viço. E tá lá, bonito, tem um torche colorido na iluminação mais sofisticada, mas o torche tá lá, não se multiplica, não abre, é temperamental, se você não pôr comida tal, ele não vive. A gente tem que entender que o aquarismo, independente de 20 anos atrás ou amanhã, ele sempre vai se basear em três pilares básicos: água boa, estabilidade de parâmetros e uma boa iluminação. O resto vai variar. Corais têm moda, áreas de coleta são abertas, são fechadas, peixes hoje pode, amanhã não pode. Então o conteúdo do aquário muda, mas o resto, você tem mais marcas, você tem equipamentos mais modernos, mas é a mesma coisa. É qualidade de água, é estabilidade, do mesmo jeito. Tá? Então, cuidado com essa busca desenfreada por produtos, marcas, parâmetros. A gente tem que simplificar um pouquinho mais e entender que para alguns vai ser de uma forma mais simples, para outros de uma forma mais sofisticada, mas está todo mundo atrás da mesma coisa: um aquário equilibrado e mais consistente. O aquarismo nos dias de hoje tem muita coisa positiva. Hoje você tem acesso a uma variedade maior de produtos e equipamentos.
Você vai ter faixas de preço bastante interessantes, dos mais acessíveis aos mais sofisticados e caros. Ao mesmo tempo, você tem um acesso maior à informação. Você tem vídeos, você tem fóruns, livros, mas toda a modernidade tem seu preço, né? Nunca foi tão caro montar um aquário marinho. As pessoas estão se medindo pelo equipamento que você tem, pela forma que você, pelos animais que você tem, pela forma que você faz a sua suplementação, a sua TPA e tudo mais. E isso está tornando o hobby bastante caro, porque se você não usa tal marca, você não serve. Se você não compra tal equipamento, você também não está bom. E as redes sociais têm aumentado, agravado ainda mais esse problema. Esse problema das pessoas criticarem os outros sempre existiu. Quantas brigas a gente viu no Riff Corner, no IPAC, em vários outros fóruns, em encontros físicos que existiam antigamente, por conta dessas diferenças de posicionamento, de visão de aquarismo. Só que com as redes sociais ficou mais complicado isso, porque você vê grandes aquários com produtos e marcas tal, e aí fica aquele bombardeamento de meu aquário não é igual àquilo, então meu aquário é ruim, eu tenho que ter aquilo, senão meu aquário não fica bom. Então é uma armadilha que a gente tem que tomar muito cuidado nesse aquarismo moderno. Tá muito fácil de você entrar nesse jogo de comparação e às vezes numa comparação injusta. Às vezes a pessoa tem um aquário mais humilde, um projeto mais humilde, e muitas vezes ele é menosprezado por quem tem mais possibilidade, pode ter um coral sofisticado, e aí quem tem um aquário mais simples não consegue esclarecer dúvidas, não consegue ganhar conhecimento porque só recebe crítica. Ao mesmo tempo, lá em cima da cadeia, às vezes a pessoa acha que eu tenho que manter o KH tal jeito com tal produto, e se eu não usar tal produto, e aí a pessoa até mantém o KH porque ele tem um monitor, tá lá 7.4502, mas você olha para o aquário não tem a vida, não tem vigor, não tem viço. E tá lá bonito, tem um torche colorido na iluminação mais sofisticada, mas o torche tá lá, não se multiplica, não abre, é temperamental, se você não pôr comida tal, ele não vive. A gente tem que entender que o aquarismo, independente de 20 anos atrás ou amanhã, ele sempre vai se basear em 3 pilares básicos: água boa, estabilidade de parâmetros e uma boa iluminação. O resto vai variar. Corais têm moda, áreas de coleta são abertas, são fechadas, peixes hoje pode, amanhã não pode. Então o conteúdo do aquário muda, mas o resto, você tem mais marcas, você tem equipamentos mais modernos, mas é a mesma coisa. É qualidade de água, é estabilidade, do mesmo jeito. Tá? Então, cuidado com essa busca desenfreada por produtos, marcas, parâmetros. A gente tem que simplificar um pouquinho mais e entender que para alguns vai ser de uma forma mais simples, para outros de uma forma mais sofisticada, mas está todo mundo atrás da mesma coisa: um aquário equilibrado e mais consistente. O aquário pode ser muito simples? Pode, desde que o aquarista não seja nem um pouco simples no seu conhecimento, nas suas práticas. O aquário pode ser super moderno, automático, fazer trocas de água todo dia sozinho, sem interferência, eu só preciso ir lá dar comida de vez em quando, ou nem isso, porque tem alimentador especial caindo comida? Pode.
entre esses dois universos você vai ter bolsos diferentes, capacidades de pagamento diferente e sonhos diferentes. O aquarista pode gostar de pôr a mão na massa, de querer inventar soluções e resolver problemas. E às vezes o aquarista simplesmente só quero ver um pedaço do mar na minha casa, não quero saber como, não quero mexer, não quero conhecer nada, só quero ver aquilo que eu gosto. E aí ele tem um aquário totalmente automatizado, com uma equipe que faça toda a manutenção para ele. E alguém é melhor que o outro? Não, são dois aquaristas, os dois felizes e cada um com as suas possibilidades. A gente se prende muito à comparação, a padrões. Ah, se eu não tiver um Apex, não é um aquário moderno. Ah, se eu não tiver uma luminária de tal marca, não presta. Se eu usar teste de tal coisa, não funciona. Honesto, você tem que achar a sua forma de fazer aquarismo. Os conceitos básicos não mudam. KH tem que ser estável, salinidade tem que ser estável, fosfato baixo, nitrato baixo, iluminação adequada para os corais com um par alto e tudo mais. Você pode fazer isso com HQI, você pode fazer isso com LED de última geração, que custa um carro, por exemplo. E os dois aquários vão satisfazer os seus donos do mesmo jeito. O que não pode, na minha visão, você só pode comprar uma luminária barata. Aí você quer colocar um coral que aquela luminária não te traz potência adequada, espectro adequado, e o coral morre. Aí você fica compra e morre. Aí você fica insatisfeito, você acha que o aquarismo é uma coisa ruim e desmonta o aquário. Você desmontou porque você fez um projeto ruim, você não soube oferecer aos animais que você queria as condições adequadas. Talvez naquele mesmo aquário você colocasse zoantos, por exemplo, eles iam se espalhar, ser coloridos e ficar um aquário esteticamente bonito, um pedaço do fundo do mar da sua casa. Mas como você ouviu no grupo do WhatsApp que se você não tiver tal coral, o seu aquário não vai ser top, porque aqueles zoantos coloridinho é coral lixo. Então é por aí a coisa. Se você pode ter o sistema mais automático do mundo, ponha, porque você vai ter um melhor aquário dentro desse universo. Um aquário estável, um aquário que não vai ter flutuações e seus animais vão ter todo o potencial para crescer. Agora, se você só tem os equipamentos, não sabe instalar, não sabe comprar peixe, coloca qualquer peixe que passar pela frente só porque alguém falou que é bonito, colocou qualquer coral sem pensar em de onde ele veio, quais são as necessidades dele, e aí começa a morrer, seu aquário pode até trocar de água automaticamente todo dia, seus parâmetros podem ser os melhores possíveis, mas você não fez o melhor para aqueles animais que você comprou. Então seu aquário todo automatizado não vai ser bonito, vai te dar desgosto e você também desmonta do mesmo jeito. Então, o aquarismo tem que ser feito com a cabeça, com o coração em equilíbrio. Quando a gente vê um peixe, fica emocionado. Nossa, que lindo, eu quero comprar, eu quero esse coral. Nessa hora a gente tem que voltar um pouquinho para trás e pensar: meu aquário tem condições de manter esse coral? Meu aquário tem condições de pôr esse peixe e ele sobreviver, prosperar? Se você voltando para trás responder essas perguntas e falar assim, não, tem sim condições, e não uma resposta, só porque eu sou poderoso, não é isso não. Meu aquário tem espaço mesmo,
eu tenho um lugar adequado que vai atender a circulação que esse coral precisa, a iluminação que ele precisa, e os vizinhos dele não vão atacar ele quimicamente. Então pronto, você respondeu dessa forma racional, aí você junta com o seu emocional, que você sempre estava procurando esse coral, você compra e coloca no seu aquário e você vai ser muito feliz, vai realizar o seu sonho. Agora, se sua resposta racional falar assim, não, eu dou um jeito depois que eu comprar, eu coloco lá e vejo o que eu faço. É nessa hora que muita gente perde coral, perde peixe, leva doença ao seu aquário, porque acha que consegue fazer mais do que a natureza. Tá? Então, o aquário, independente dele ser super simples, só um vidro que você faz TPA semanalmente, mas que tenha uma iluminação adequada, uma fauna adequada para essa iluminação, você vai ser feliz, você vai realizar, se sentir realizado. Do mesmo modo, se tiver um aquário automatizado, com todo o equipamento de ponta, fazer um planejamento adequado, como projetos que eu vejo da Fishland, por exemplo, do Antônio, da Planeta Marinho, que pensam nos animais que o cliente quer colocar, na melhor forma de colocar eles no aquário, e aí eles não têm perda. Tem um aquário com animais planejados, que crescem, se desenvolvem, que precisam de fazer podas. Aí você também vai ser feliz, tão feliz quanto o cara que só tem um aquário simples. Não porque o seu aquário é maior, não porque o seu aquário tem equipamentos automáticos, mas porque você tem animais vivendo bem, crescendo, prosperando. Então o aquarismo é sobre isso, da gente oferecer as melhores condições para os animais, para os corais, para que eles possam crescer, se multiplicar, ter a melhor cor, independente de ser um sistema humilde ou um sistema ultra high-tech. Entre os dois a gente tem um mundo que tem um único denominador comum, um bom projeto e muita dedicação. O pessoal me pergunta quando o aquário está pronto para ser habitado. Depende. O que você quer colocar no seu aquário? Se você seguir uma sequência natural, onde você tem os animais pioneiros, organismos que vão começar a colonização de uma área nova, você pode começar isso na primeira, segunda semana, colocando um caramujo, colocando um ermitão, um camarão, um coral soft mais resistente, se você já tiver com a iluminação ligada. Ah, não, eu quero fazer a ciclagem no escuro, então você não coloca coral nenhum, mas você pode colocar um caramujo, você pode colocar um ermitão, e eles vão levar bactérias, vão levar vírus junto com eles, que vai fazer parte do bioma do aquário. Ah, eu quero colocar SPS. Ok, seu aquário já está estável, não há mais flutuação de KH, por exemplo, por conta da ciclagem do aumento populacional de bactérias. Você já passou dessa fase que pode durar até 6 meses. Então você coloca. Ah, não, ainda está meio instável, ainda está na fase final da ciclagem. Então você coloca corais do tipo SPS mesmo, mas que são de habitats mais variáveis na natureza. Por exemplo, montíporas, seriatóporas, que você vai encontrar nas áreas de portos, nas áreas mais próximas à costa, onde a variação de maré afeta, a chuva afeta bastante o hábitat. Então são corais que naturalmente são mais resistentes. Ah, mas eu quero colocar uma acrópora rara de profundidade e tal. Então aí eu vou falar, espera mais um pouquinho, porque não vai dar certo. Você vai ficar lutando para a estabilidade e no primeiro vacilo, num primeiro variar de energia, talvez sua acrópora morra porque seu aquário não estava pronto. Então assim, de novo eu vou fazer ênfase nisso. Um projeto
é importante quando você escolhe a fauna que você quer colocar, o bioma que você quer reproduzir dentro do seu aquário, para que aí você consiga colocar metas diárias. Eu quero daqui a tantos dias eu vou colocar tal coisa, daqui a 2 meses eu vou ter tal espécie, essa espécie vai crescer, o aquário vai amadurecer ainda mais rápido, vou poder pôr outra, tirar alguma coisa. O ajuste do aquário é diário, você vai ver ele melhorar aos poucos, mas sempre vai melhorar ou piorar, dependendo da sua conduta, tá? Então, via de regra, o aquário começa a ser povoado muito cedo, mas corais, principalmente os de osso, LPS, SPS, você vai começar a colocar ele com 3, 4 meses para as espécies mais resistentes. Soft, você começa a colocá-lo no primeiro mês, você começa a conseguir colocar. Eu não colocaria muito se você está querendo colocar LPS e SPS, porque os soft vão crescer, vão dominar e depois você vai ter que lutar para tirar eles do aquário. Por isso que é importante o planejamento. Você quer ter um aquário de torche, não enche o aquário de zoantes, porque zoantes tende a dominar, a se espalhar em toda a rocha, e aí depois eles têm uma guerra química com os torches, que aí você fala assim, nossa, eu tenho um aquário com parâmetros ótimos e o torche não abre, o hammer não abre, e aí quando você vai olhar tem uma pedra enorme de zoantos do lado onde você coloca o torche. Então às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência visando o nosso objetivo. Eu quero ter um aquário de torches, e aí você se segura e não põe aqueles zoantos baratinho só para falar que tem um bicho e daqui a pouco ele vira uma praga e por causa dele seu torche tão sonhado não vai para frente, tá? Então, planejamento é sempre importante. Testes de ICP. Eu uso, recomendo para quem precisa. O aquarismo marinho depende da estabilidade do seu sistema. Dependendo do animal que você está criando, você tem uma exigência maior ou menor de estabilidade. Conhecer parâmetros pode te ajudar a manter a estabilidade ou saber se as condutas que você tem com seu aquário estão mantendo essa estabilidade. Dito isso, testes podem ser um grande auxiliar para o aquarista. O aquarista tarimbado, que tem experiência, ele bate o olho, viu o coral um pouquinho mais fechado, viu a cor do peixe um pouco diferente, ele já sabe que alguma coisa está errada, mas ele não sabe o que. E nessa hora os testes ajudam. Ou um aparelho, um refratômetro para ver se a salinidade está tudo bem, um teste colorimétrico para ver se o pH está bom, e por aí vai. Ter uma rotina de testes, para muita gente, ajuda a entender o aquário, ajuda a manter ele da forma correta. Tem gente que não precisa, eu não faço tanto teste assim, mas eu tenho uma rotina no meu aquário de corais principal, tenho sim uma rotina de usar o ICP mensalmente. Precisaria? Honesto, talvez não. Porque eu estou olhando o aquário todo dia, estou vendo a mudança. O teste só me dá uma garantia de que aquilo que eu estou vendo se reflete em números positivos. Se eu deixo de fazer, eventualmente, é Natal, não está tendo tempo para levar uma amostra, não fazer também não mudou meu aquário. Porque não é o teste que faz o aquário funcionar. O teste é reflexo daquilo que você faz no aquário, das suas condutas, da forma que você faz dosagens de suplementação, da forma que você tem a sua iluminação, as práticas que você tem no aquário. Então, se você tem tudo isso direitinho e quer fazer um teste, perfeito, faça.
Se você não faz nada direito e vai testar e ficar desesperado e aí vai tomar ações, não faz ICP. É preferível que você troque a água do seu aquário, repense a forma que você quer conduzir seu aquário, porque o ICP só vai refletir o que está ruim. E não é essa informação que vai mudar o aquário. Do mesmo modo que não adianta você fazer 10 testes colorimétricos todo dia para falar, meu pH flutua de tal forma, quando você, por exemplo, tem excesso de peixes ou falta de um skimmer melhor para oxigenação da água. Então, assim, o teste é um parâmetro, é uma referência para você, é um reflexo da sua maneira de lidar com o aquário. Se sua conduta não é boa, você pode fazer quantos testes quiser, não vai mudar nada. Você só vai continuar tendo trabalho e a necessidade de arrumar sua rotina, sua conduta com o aquário. Se você tem uma boa conduta, o teste vai te falar assim, você está no caminho certo, segue em frente. Então, teste, independente do tipo de que ele for, ele é um norte para o aquarista, ele não é o objetivo. Não adianta você falar assim, eu quero KH 7.5 e aí eu jogo produto químico, faço teste e você não sabe por que o seu KH está caindo ou por que ele não está subindo. A gente tem que esquecer o número em si e entender a essência do o que é o KH e o que está acontecendo para o seu aquário ter esse comportamento. Muito mais importante entender os processos do seu aquário do que você ter testes cada vez mais precisos. O aquarismo não nasceu de um aquário com SAMP. O primeiro aquário do mundo era uma caixa de vidro, muito cara, muito elegante, pequena. Se você quer ter um aquário de corais, você vai precisar controlar parâmetros químicos de uma forma mais precisa do que, por exemplo, por um aquário de peixes ou um aquário de água doce. Ter equipamentos como um skimmer vai te ajudar a manter melhor os parâmetros de um aquário. Seja ele um nano, seja ele um aquário de 50 mil litros. Dito isso, você pode manter um aquário sem SAMP? Pode. Meu primeiro aquário marinho não tinha SAMP. E durou alguns anos, mantendo um fish only lindo. Tem um preço? Claro que tem um preço. Naquele momento não tinha skimmer para usar. Não cabia, não tinha hang-on, não tinha nada. Só apareceram alguns anos depois. Aí como que eu fazia manutenção? Troca d'água, TPA. Isso num aquário de peixes. Aí hoje você vai montar um aquário de corais sem SAMP. Pode manter? Pode. Só que o coral demanda uma estabilidade e nutrientes e elementos químicos diferentes de um aquário de peixes. Então eu podia fazer uma TPA mensal de 20%. Dependendo de como você povoa seu nano, por exemplo, talvez você tenha que fazer uma troca de 10% semanal, talvez 5% diária. Depende do que você tem lá dentro, de quanto tempo o seu aquário já tem, se ele já está estável, se os seus corais estão crescendo e tudo mais, a luz que você usa, tudo. De uma maneira geral, então eu posso responder assim: pode ter um aquário de reef sem SAMP. Perfeito. Você vai ter mais trabalho do que um aquário com SAMP? Com certeza. O trabalho é muito grande? Depende do que você considera trabalho. Você vai ter que fazer uma TPA melhor, você vai ter que controlar melhor a salinidade, porque você tem uma reserva menor de água, então você vai ter lá a sua boia instalada no canto do aquário, uma mangueirinha que repõe, porque aí vai ficar visível, porque você não tem um SAMP para esconder isso e tal.
Mas pode, claro que pode. Agora, se você fala assim, eu quero ter um aquário de SPS, com muita iluminação, sem SAMP, eu pensaria melhor nisso. Se o aquarismo marinho é uma atividade predatória, depende. Para os peixes e corais, com certeza. Para as populações de pescadores que fazem a coleta, ela é menos predatória do que qualquer outro tipo de pesca, porque para ela acontecer há necessidade de preservação. Por mais que ele, eu vou pegar tudo que tem, não dá para pegar tudo, e ele sabe que se ele pegar tudo no ano que vem não tem. Então, depende muito do ponto de vista. O aquarismo, em geral, é uma atividade predatória? Sim, porque a gente coleta muito peixe, muito coral, e muito peixe morre, muito coral morre todos os anos. A taxa de sucesso de um peixe, de um coral, para uma espécie, num geral, é baixa. Para cada X corais que você vê numa importação, a maioria não vai durar mais do que 2, 3 anos, o que é muito pouco para um animal que na natureza tem 100, 200 anos. Essa é uma realidade. A gente sabe que existem aquaristas que mantêm eles muito bem vivos. Eu tenho um aquário, tenho um coral com 20 anos no aquário. Mas eu também tenho que falar que eu já matei muito coral. Já vi muito coral que eu tentei manter ser perdido, seja por uma queda de energia, seja por falta de conhecimento de como tratar ele melhor. E isso acontece com os peixes também. Então, usando esse ponto de vista, o aquarismo sim é predatório. Hoje a gente tem formas mais conscientes de fazer um aquarismo que tenha um impacto menor, como comprar peixes e corais criados em cativeiro. Mesmo assim, existe um impacto, não é sem impacto, porque para criar peixes, para criar corais, você está gerando, usando água, você está usando energia elétrica, você está gerando resíduos, e isso tudo é impacto. Então, não é maior ou melhor que o impacto de um coletor, é um impacto. Se você quer ser preciso na questão de predação, se é uma atividade predatória, sim, tudo isso também é predatório. Mas a gente tem que entender que coleta de peixes não é a pior atividade que o homem faz no mar. Pesca comercial, despejar resíduos químicos, navios de cruzeiro, são atividades que poluem e destroem muito mais o ambiente do que uma coleta sustentável de peixes marinhos. E a coleta também gera recursos para comunidades ribeirinhas, seja no mar, seja na Amazônia, por exemplo, na África, que não tem muita alternativa, que precisa ser desenvolvida e é uma fonte de recursos importante. E quando você fala, vou criar tudo em cativeiro, não vai mais precisar coletar, você condena essas populações a ter que fazer atividades exploratórias mais danosas ao meio ambiente. Então, eu apoio a criação comercial, tanto de água doce como de água salgada, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que atrás de cada peixe coletado tem uma família, tem um país que também precisa de recursos, que às vezes só tem essa alternativa para viver. Então a gente tem que buscar um equilíbrio e não ser tão radical em algumas condutas. A gente pode ter uma coexistência, valorizar o trabalho do coletor, fazer ele coletar menos peixes, pagar mais por esses peixes para eles, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem que valorizar o criador que tira peixe, mas ao mesmo tempo ele talvez não precise tirar tantos peixes de uma vez, porque não cabe no mercado, e quando não cabe no mercado acaba baixando o preço e
quando tem muito, às vezes a pessoa para de querer criar só porque tem muito. Ah, tem em qualquer lugar peixe-palhaço, então não quero peixe-palhaço. A gente tem que entender que o equilíbrio precisa ser feito por todos os lados. Por quem cria, para quem coleta, para quem compra, para quem vende. E aí a gente vai ter um aquarismo mais consciente, onde a gente vai ter menos perda, menos desperdício e mais gente satisfeita. A ciclagem, ela acontece independente do que a gente fizer. A partir do momento que você colocou água num recipiente, a ciclagem vai começar. Ela pode ir muito rápido, muito devagar, de acordo com os nutrientes disponíveis para essas bactérias se alimentar, crescer e se multiplicar. Também vai depender do substrato que elas vão ter para colonizar e viver. Se você pegar um aquário só de vidro, belly bottom, sem rocha, sem nada, eu quero pôr água e ciclar. Ok, as bactérias vão crescer como um biofilme por todo o vidro do aquário. Aí você vai limpar, vai tirar. Então, assim, elas vão viver onde você não limpar, vão viver e crescer em cima dessa superfície. É uma superfície limitada, não é igual quando você, coloquei rocha viva. Pronto, rocha viva tem superfície externa, interna, seus buraquinhos onde as bactérias vão crescer. Então, assim, você pode fazer a ciclagem usando ração, usando camarão, pedaços de peixe, mas não adianta colocar muito, porque colocar muito você vai ter uma explosão bacteriana, vai ter mau cheiro, e a ciclagem não vai mais rápido do que se você colocasse só um pedacinho. A natureza, ela não quer surtos populacionais, porque se você coloca muito de uma vez, cresce muita bactéria de uma vez e elas morrem tão rápido quanto elas surgiram, porque aí vai faltar oxigênio para elas, a circulação não vai ser adequada. Então, a ciclagem pode sim ser feita com camarão. Dentro do camarão vão ter bactérias do trato intestinal dele que podem ajudar a ciclagem também. Não que sejam adequadas, mas se o camarão vivia numa área marinha com bactérias, se alimentava, dentro dele ainda sobra alguma flora bacteriana. Então, por isso que a gente usa camarão. Agora, você pode fazer isso usando bactérias de laboratório, usando amônia. Pode, é o mesmo princípio. O princípio é o mesmo. Ter bactérias presentes no sistema, ter uma fonte de alimentação para elas e elas se alimentarem, se multiplicarem e ter uma sucessão bacteriana para lidar com amônia, nitrito e nitrato. Então a ciclagem sim pode ser feita com camarão. É o único método? Não. Tem algum impedimento de usar bactérias? Não, não tem. Vai funcionar. Talvez não tenha uma variedade, uma riqueza como um aquário de rochas vivas, naturais. Provavelmente sim. Hoje a gente está discutindo muito sobre a questão de biomas, microbiomas dentro do aquário. E o aquário que recebe rocha viva, recebe corais coletados, tem um bioma bacteriano diferente de um aquário que usou um método de ampolas, que usou rocha estéril e que só tem corais de criação de cativeiro. Existem diferenças na composição de biomas bacterianos nesses dois tipos de sistema, mas também não quer dizer que um é ruim ou o outro é melhor. Simplesmente são diferentes. Talvez fatores de doenças, desenvolvimento de cor, possam ser diferentes nesses sistemas. Visualmente existe uma diferença, mas ainda não existe uma quantificação sobre isso, então é um tema que ainda precisa de bastante estudo. Talvez no futuro isso mude, mas hoje, falando de ciclagem de aquário, o método camarão não é errado, sem exagero, nada de comprar quilos e quilos de camarão, é um pedacinho só e talvez um novo pedacinho 15 dias depois, mas não precisa exagerar, não tem que ficar fazendo conta de por quilo, por área de substrato, é um pedacinho de camarão lá e pronto. Do mesmo modo que você pode usar ampolas, pode ficar um método
funcional, se para você é prático. Cada um tem seu custo e cada um avalia a melhor forma. O que não foge é que uma ciclagem demora, feita de uma forma correta, pelo menos 30 dias. O ideal, alcançar 90, se você pode esperar, se você tem paciência, perfeito, faça isso. Vai ser bom para o seu aquário, porque o aquário não é só a ciclagem inicial. Um aquário para ficar maduro, 2 anos é o ideal. A ciclagem, ela acontece independente do que a gente fizer. A partir do momento que você colocou água num recipiente, a ciclagem vai começar. Ela pode ir muito rápido, muito devagar, de acordo com os nutrientes disponíveis para essas bactérias se alimentar, crescer e se multiplicar. Também vai depender do substrato que elas vão ter para colonizar e viver. Se você pegar um aquário só de vidro, belly bottom, sem rocha, sem nada, eu quero pôr água e ciclar. Ok, as bactérias vão crescer como um biofilme por todo o vidro do aquário. Aí você vai limpar, vai tirar. Então, assim, elas vão viver onde você não limpar, vão viver e crescer em cima dessa superfície. É uma superfície limitada, não é igual quando você, coloquei rocha viva. Pronto, rocha viva tem superfície externa, interna, seus buraquinhos onde as bactérias vão crescer. Então, assim, você pode fazer a ciclagem usando ração, usando camarão, pedaços de peixe, mas não adianta colocar muito, porque colocar muito você vai ter uma explosão bacteriana, vai ter mau cheiro, e a ciclagem não vai mais rápido do que se você colocasse só um pedacinho. A natureza, ela não quer surtos populacionais, porque se você coloca muito de uma vez, cresce muita bactéria de uma vez e elas morrem tão rápido quanto elas surgiram, porque aí vai faltar oxigênio para elas, a circulação não vai ser adequada. Então, a ciclagem pode sim ser feita com camarão. Dentro do camarão vão ter bactérias do trato intestinal dele que podem ajudar a ciclagem também. Não que sejam adequadas, mas se o camarão vivia numa área marinha com bactérias, se alimentava, dentro dele ainda sobra alguma flora bacteriana. Então, por isso que a gente usa camarão. Agora, você pode fazer isso usando bactérias de laboratório, usando amônia. Pode, é o mesmo princípio. O princípio é o mesmo. Ter bactérias presentes no sistema, ter uma fonte de alimentação para elas e elas se alimentarem, se multiplicarem e ter uma sucessão bacteriana para lidar com amônia, nitrito e nitrato. Então a ciclagem sim pode ser feita com camarão. É o único método? Não. Tem algum impedimento de usar bactérias? Não, não tem. Vai funcionar. Talvez não tenha uma variedade, uma riqueza como um aquário de rochas vivas, naturais. Provavelmente sim. Hoje a gente está discutindo muito sobre a questão de biomas, microbiomas dentro do aquário, e o aquário que recebe rocha viva, recebe corais coletados, tem um bioma bacteriano diferente de um aquário que usou um método de ampolas, que usou rocha estéril e que só tem corais de criação de cativeiro. Existem diferenças na composição de biomas bacterianos nesses dois tipos de sistema, mas também não quer dizer que um é ruim ou o outro é melhor. Simplesmente são diferentes. Talvez fatores de doenças, desenvolvimento de cor, possam ser diferentes nesses sistemas. Visualmente existe uma diferença, mas ainda não existe uma quantificação sobre isso, então é um tema que ainda precisa de bastante estudo. Talvez no futuro isso mude, mas hoje, falando de ciclagem de aquário, o método camarão não é errado, sem exagero, nada de comprar quilos e quilos de camarão, é um pedacinho só e talvez um novo pedacinho 15 dias depois, mas não precisa exagerar, não tem que ficar fazendo conta de por quilo, por área de substrato, é um pedacinho de camarão lá e pronto.
Do mesmo modo que você pode usar ampolas, pode ficar um método funcional se para você é prático. Cada um tem seu custo e cada um avalia a melhor forma. O que não foge é que uma ciclagem demora, feita de uma forma correta, pelo menos 30 dias. O ideal, alcançar 90, se você pode esperar, se você tem paciência, perfeito, faça isso. Vai ser bom para o seu aquário, porque o aquário não é só a ciclagem inicial. Um aquário para ficar maduro, 2 anos é o ideal. Dá para montar um aquário de corais só com peixe nacional? De novo, dá para ter. Eles têm a função, os acanturos, por exemplo, os tangues, eles vão comer alga como qualquer outro tangue. Então eles são importantes você ter no aquário de corais. Você vai ter outras espécies menores, como grama brasiliensis, serranos tigrinos, ou donzelas tesourinha, que são bastante interessantes para colocar no aquário de Recife, né? Ao mesmo tempo, você tem como nacionais espécies importadas que são reproduzidas aqui, tanto pela Ecorif, Biomarine e várias outras empresas, como Neon Gobi, Grama Loreto, Pseudochromis, que são peixes que você pode ter com um custo menor dentro do seu aquário. Não é a mesma coisa de você ter um tangue importado, um anjo importado, porque as cores não são iguais. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que nem todo mundo hoje pode comprar, não são peixes acessíveis para todos. E para quem não pode, os nacionais, os criados em cativeiro são ótimas opções para você estar no hobby, para você ter um aquário bonito, equilibrado, com habitantes que vão chamar sua atenção. Afinal de contas, a grande maioria dos nossos aquaristas marinhos começou pensando num casal de peixe-palhaço, com certeza. Não foi falando, eu quero comprar uns âncoros. Não, a maioria começa querendo um peixe-palhaço. Então, nesses momentos de preços mais altos, as opções mais econômicas são sempre muito válidas para você se manter e no futuro, preços baixando, as condições econômicas melhorando, você compra o peixe dos seus sonhos, né? Água natural é bom, é um dos melhores meios para você manter um aquário. Porém, a gente não está na Indonésia, a gente não está na Austrália. Nosso mar no Atlântico é um pouco diferente do mar do Pacífico. A costa brasileira, você vai ter locais onde a eutrofização por esgotos, por manifestação humana, é muito alta. Então você vai ter fosfatos altos, nitratos altos, outros elementos químicos de industrialização ou de uso de produtos como detergentes, filtros solares, bastante alta, afetando os níveis da água. Então, antes de usar qualquer água natural, se certifique que ela está estável. Normalmente, a água brasileira tem necessidade de algumas pequenas correções, dependendo do tipo de aquário que você tem. Se você tem um aquário de SPS, por exemplo, ou um aquário de Tosh, é bem provável que você precise fazer uma suplementação de alguns elementos traço que não estão presentes na água, mas que são essenciais para esses corais. Agora, você tem um aquário de peixe, não tem muita luz, então você pode pegar água na praia, usar e não vai ver a alga crescer porque você não tem luz. Ela vai ser perfeitamente utilizável desde que você verifique a salinidade e tudo mais, né? Diante desse cenário de uma água que nem todo lugar é boa, nem sempre é fácil de transportar, porque você tem que ir lá na praia, chamar um pescador para ir lá fora, alguns quilômetros, e trazer essa água, colocar no carro, vaza galão, enferruja carro e tudo mais. Se você não tem a disponibilidade de uma compra de água natural de fontes como a Biomarine na sua cidade, na sua região, aí sim, você ter um filtro de RO e sal sintético é a melhor opção. Os dois são iguais, os dois têm necessidades de suplementação, maior ou menor, mas
nenhuma água é perfeita para sempre. Uma vez que você colocou no aquário, os seus animais viveram nessa água, alguma coisa você vai ter que fazer. Ou você vai ter que trocar muita água para manter os parâmetros, ou você vai suplementar com alguns produtos. E dependendo do caso, você vai ter que suplementar com muitos produtos. Então, se a qualidade da água, o seu acesso, a sua facilidade de transporte e compra vão te obrigar a usar água natural ou água sintética. As duas opções são válidas, as duas opções têm prós e contras e todas elas precisam de alguma correção a médio e longo prazo para você utilizar no seu aquário, tá bom? Um aquário só de algas é um aquário que ainda tem muito estudo para ser feito, porque as algas pedem uma iluminação diferente das dos corais, pedem uma química diferente na água, então uma concentração de nutrientes que para os corais talvez fosse prejudicial, como fosfatos, nitratos, que para as algas são essenciais. Tá? Para quem quer começar a desenvolver o aquarismo de algas, estuda primeiro que algas você quer colocar, que algas você tem à sua disposição, de onde vieram e tente reproduzir essa natureza dentro do seu aquário. Muitas algas elas não vêm de águas com correntes muito fortes, outras vêm de correntes muito mais fortes do que de corais, algumas são flutuantes, outras são fixadas no substrato, algumas crescem a altura grande, outras são pequenas, bem pequenininhas. Então, assim, existe uma diversidade muito grande para fazer uma generalização de uma receita para um aquário de algas. O ideal é, primeiro, você escolher sua alga que você tem como objetivo criar, descobrir como ela é na natureza e reproduzir isso o máximo possível. Tá? A gente tem várias espécies muito bonitas que podem ser mantidas de uma forma bem simples, como a Atomic Broccoli, que é uma alga que está no nosso mercado há pouco tempo, uma alga importada, mas que tem uma beleza, uma cor muito bonita e ela cresce aderida a um substrato, que você pode fazer um grande jardim, um aquário plantado marinho só com ela. Lembrando que tangues comem, ermitões comem, então você vai ter que entender que o seu aquário de algas não é um aquário de peixes, não é um aquário de corais. Os habitats onde tem algas na natureza, normalmente você vai ver peixes diferentes dos recifes de corais, invertebrados diferentes dos recifes de corais. Se você quiser misturar, a receita para o fracasso começa por aí, tá? Então estude. É um ramo bastante interessante, o plantado marinho. No Brasil ainda não tem muita gente fazendo, eu mesmo estou experimentando, não vou dizer que eu tenho sucesso não, mas para quem tem curiosidade, quer se dedicar, quer estudar, o caminho está bem aberto ainda para várias possibilidades. Olá! O que eu acho imprescindível para montar um aquário marinho hoje, além do vidro, de um lugar para colocar esse vidro, eu acho que para quem quiser entrar no mundo do aquarismo marinho hoje, independente do tipo de aquarismo que você vai ter, seja aquário de corais, aquário fish only, aquário de soft SPS, que são muito diferentes uns dos outros, o principal equipamento hoje é um filtro de RO. Infelizmente, a qualidade da água de rede pública no Brasil e no mundo como um todo não atende os parâmetros necessários para uma água salgada de qualidade, principalmente para invertebrados e corais. Para fish only ainda dá para utilizar água de torneira, porém, mesmo em muitos casos eu não recomendaria. É muito mais seguro você investir num filtro de RO, claro, de acordo com sua necessidade
De pureza você vai ter mais ou menos estágios, mas um filtro básico de RO com certeza é o primeiro investimento que o aquarista que quer entrar no mundo marinho tem que ter. Depois disso, um bom sal de qualidade, um aquário bem construído com um projeto, seja com SAMP, sem SAMP, com SAMP traseiro. Tem que ser um aquário bem construído, bem dimensionado para aquilo que o aquarista quer colocar dentro do aquário. Então, um bom projeto vai te ajudar a entender suas necessidades e comprar os equipamentos corretos, o aquário correto, dentro das suas possibilidades. Mas hoje, se tem um único equipamento que você tem que ter para começar nesse hobby do aquarismo marinho, é o filtro de RO. Bora para uma polêmica? Aquarismo é para todos? Nos países mais desenvolvidos, com uma cultura que aceita e admira a natureza, como a cultura japonesa, menos de 1% da população tem aquários. O Japão é um dos países que mais tem aquários públicos no mundo. Um país onde a taxa de visitação do cidadão é quase uma vez por ano no mínimo, independente do fluxo de turistas, de visitantes de escolas. Basicamente todo mundo vai no aquário pelo menos uma vez no ano. E a pesquisa de satisfação sempre mostra que todo mundo gosta de aquários. Então, por que não é todo mundo que tem aquário no Japão, gente? Tempo, dinheiro, espaço. É porque a casa do japonês é pequena. Não é todo lugar é pequeno. E os aquários também podem ser pequenos. É porque eles trabalham sem parar e por isso que não tem tempo. Isso é verdade. Então, eu trago isso para o Brasil. Há muitos anos atrás, eu presenteei alunos da rede pública na periferia de São Paulo com kits contendo um aquário pequeno, um beta, cascalho e comida. E eu fui acompanhando essas crianças ao longo do tempo. A gente pode falar de 50, 60 projetos entregues. Hoje, 2 são aquaristas. O resto foi doando para alguém, jogou fora. E aí quando você pergunta por que aconteceu isso, as respostas sempre variavam de assim: meus pais não gostam, deu muito trabalho, a gente não tem dinheiro para comprar ração, não teve tempo para cuidar do peixe. E eu estou falando de um beta, que a manutenção feita corretamente, você alimenta com 1 ou 2 bolinhas por dia, troca a água do pote com a água da torneira 1 a 2 vezes por semana e pronto. Ele vai viver bem, vai viver saudável por vários anos. E nem isso foi possível para algumas dessas crianças fazer. Não porque elas eram muito pequenas e não poderiam fazer isso sozinhas. Algumas me falavam assim: tio, não tem água na minha casa 4, 5 dias, eu não consigo trocar a água. Tio, a ração de R$6 pra gente é muito cara. Meu pai chega cansado, ele não pode me ajudar a trocar a água. Então a realidade das pessoas vai determinar o aquarismo nelas. O nosso ideal é que tivesse pelo menos um aquário em cada escola, porque pelo menos assim os alunos poderiam ter o contato com o aquarismo e quem sabe se estimular a ter aquários dentro da sua realidade. Mas nem isso é fácil. Eu já tentei colocar aquários em escolas, você precisa pedir autorização para o diretor. Hoje em dia você ainda tem que pedir autorização para a diretoria de ensino, montar um projeto, e mesmo assim nem sempre é aprovado, porque muitas escolas chega no período da noite, corta a força, não tem energia, a menos que você puxe a energia da geladeira, por exemplo. Então, o aquarismo
no nosso coração de aquarista deveria ser para todos. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, porque a desigualdade social, o tempo que a pessoa pode dedicar, às vezes a pessoa tem nojo de mexer com água, de mexer com peixe, e a gente tem que respeitar isso. Então, no nosso mundo ideal, todo mundo teria um aquário, mas a verdade que mostra é que nem todo mundo pode. Mas se a gente, pelo menos para aqueles que querem, que têm vontade, a gente levar boas informações, levar conhecimento e como planejar ter um aquário para que tenha sucesso, a gente já vai aumentar o nosso número de aquaristas. Tchau.